Então, pessoal, vamos colocar agora a nossa teoria, a teoria que nós aprendemos em prática. Vamos extrair as equações da cinemática e fazer o modelo, né, a partir da construção da tabela de Navier-Rattenberg para este robô do tipo SCARA. Bem, este robôzinho aqui, ele possui uma junta, né, revolvente, uma junta do tipo rotacional e uma junta do tipo linear, né, uma junta prismática, ok? Vai ser este robô que nós teremos como modelo. Aqui, né, para investigar este robô e a gente começar a fazer a nossa análise, o autor colocou algumas juntas que são equivalentes, tá ok? Por exemplo, a primeira junta aqui, ele está com a simbologia de uma junta torsional, apesar de que no robô era uma junta do tipo revolvente. Mas não muda em nada, tá? O movimento é o mesmo. Então ele colocou aqui, ó, uma junta torsional e uma junta linear. Não vai mudar em nada, o movimento é o mesmo, tá ok? E a modelagem será a mesma, ok? Então ele pegou aqui, ó, ele disse que a distância, né, entre a base do robô até a primeira junta ele chamou de LC, a distância da primeira para a segunda junta ele chamou de LA, da segunda para a terceira ele chamou de LB, ok? Vamos partir daqui então e vamos fazer o modelo do nosso robô. Bem, a primeira coisa que nós teremos que fazer é colocar, né, estipular o eixo Z de cada junta. Só lembrando para vocês que o eixo Z, né, existe uma imposição para você escolher o eixo Z. Tem que ser o eixo de rotação das juntas rotacionais, né, e o sentido, né, de deslocamento se for uma junta linear, ou o eixo de deslocamento se for uma junta linear. Como nós temos duas juntas aqui, né, do tipo rotacional e uma junta linear, nós teremos que fazer essas alocações. Bem, vamos escolher aqui o primeiro, né? Como, né, naquela primeira junta lá que era revolvente, que aqui está com a simbologia da junta, né, torsional, o eixo de rotação é na vertical para cima, então eu vou colocar o Z na vertical para cima, ok? Então meu eixo Z, ó, está passando aqui. Notem que a origem deste eixo Z eu não coloquei exatamente na minha junta. Eu coloquei aqui, ó, na base do meu robô, tá ok? Não tem problema. A condição é que o eixo Z que eu estou estipulando venha coincidir com o eixo de rotação dessa junta. Então coloquei aqui um eixo Z e disse que era o meu Z0. Na segunda junta aqui, o eixo também de rotação aqui, ó, vai ser o eixo Z. Então tá aqui, ó, ele estipulou Z1. Notem que a origem de Z1 aqui está coincidindo, né, com o eixo e ali o centro da junta, da segunda junta, ok? E aqui nós temos uma junta linear. Então ele colocou aqui, ó, o eixo, né, o eixo Z3 na vertical para baixo, ok? Então o eixo Z3 na vertical para baixo, e aqui nós temos uma junta linear. Essa junta linear faz este movimento, né? Desce e sobe com a ferramenta de trabalho, ok? Então ele estipulou aqui o Z2, e aí nós precisaríamos ainda de uma última referência na ferramenta de trabalho. Então na ferramenta de trabalho, para facilitar, ele seguiu também a mesma direção e sentido aqui de Z2 e colocou aqui, ó, o Z3 dele, ok? Então, por enquanto, foi somente encontrar o eixo Z. Qual é o próximo passo, né? Nós teremos que definir o eixo X. Depois que eu definir o eixo X, eu sempre vou estar utilizando a regra da mão direita para atribuir o eixo Y, ok? Então, com o eixo Z atribuído, nós entraremos agora, nós começaremos a atribuir o eixo X, tá? Antes de atribuir o eixo X, só lembrando para vocês, né? O deslocamento mais à frente, nós iremos medir, né, a distância entre os eixos X, né, o X atual e o X posterior. O tamanho do elo, nós iremos medir a distância. Sempre que eu falo em medir a distância, nós teremos que passar uma reta ortogonal aos dois eixos, né, que eu estarei medindo. No caso aqui do Z atual e o Z posterior. O ângulo, né, de rotação, que ele chamou de θ, é o ângulo entre o X atual e o X posterior, e o ângulo de torção, que é entre o Z atual e o Z posterior, aqui ele chamou de alfa, ok? Então, o próximo passo, eu vou definir os eixos X deste meu robô.
Bem, eu já tinha escolhido aqui no primeiro eixo, aqui, ó, o Z0. O eixo X poderia ser, né, fazendo 90 graus com o Z0, né? Poderia ser este X aqui saindo do meu plano, poderia ser um X, né? Na horizontal aqui no sentido para a direita de vocês, mas o autor escolheu o eixo X, né, que é o mais comum, tá? Aqui na horizontal, aqui, ó, no sentido da esquerda de vocês, ok? Então essa foi a escolha. Uma vez que ele escolheu o eixo Z e o eixo X, o eixo Y vai sair com a regra da mão direita, ok? Então, novamente, só uma observação. O autor poderia ter escolhido o eixo X aqui saindo do plano? Poderia, ok? Porque quando você vai estipular o primeiro eixo X, né, da sua referência, você tem uma liberdade maior. Uma vez que ele estipulou então aqui o X0, eu vou partir agora para estipular o X1. Para estipular o X1, eu tenho que ter algo em mente. Eu tenho que saber que o X1 agora que eu vou escolher, ele tem que ser, né, perpendicular ao Z1, né? Até isso daqui é fácil da gente conseguir perceber, mas ele tem que ser perpendicular ao eixo Z anterior. Então, se eu escolher este X aqui, ó, ele é perpendicular ao Z1 e ao mesmo tempo ele é perpendicular ao Z0. Aí novamente vocês podem perguntar, beleza, Edson, mas se eu escolhesse o eixo X1, ó, na direção para vocês aí, para a direita, estaria errado? Não, não estaria errado. Porém, se eu já escolhi o anterior, né, X0, né, com a direção aqui e o sentido para a esquerda, eu vou manter este padrão para facilitar os meus cálculos, ok? Então defini o X1, estou agora aqui, ó, no eixo Z2, vou definir o X2, sem o menor problema também, ó, mantive a orientação, né, de X2 em relação a X1, porque é perpendicular a Z2 e é perpendicular a Z1 e facilita a minha vida, ok? Uma vez que eu defini X2, vou partir para definir aqui, ó, o X3. O X3 eu também vou manter, sendo que agora vai ser assim, ó. O X3 eu vou manter na mesma direção, mesmo sentido que o meu X2, né? Por questão de facilidade, tá ok? Então, já encontramos agora, né? Já delimitamos todos os eixos, né? O eixo X, né? O eixo Z, o eixo X e o eixo Y. Agora que nós já temos aí esses dados, nós iremos construir a tabela DH, a tabela de De Navier-Rattenberg, ok? E aí, o autor colocou aqui para a gente encontrar o valor, né, do ângulo de rotação, deslocamento, o tamanho do elo e o ângulo de torção. Bem, vamos lá então. Nós teremos que medir o ângulo, né, deste Z0 aqui, ó. Eu tenho um eixo aqui, ok? Em relação, vamos lá, em relação a Z1, ó. Então o que ele está perguntando aqui é o seguinte, olha, qual é o ângulo de rotação entre o X atual, que é o primeiro lá, e o X posterior? Inicialmente ele é 0, mesma direção, mesmo sentido do eixo X0 e X1, porém se houver uma movimentação, ok? Se houver uma movimentação aqui em θ1, que é este giro aqui que ele iria fazer, ó, ok? Ele faria este giro aqui. Eu teria um ângulo relacionado aqui, ó, ao eixo X, ok? Então, neste caso aqui, o nosso θ, que nós estamos marcando aqui, é o θ1 porque é uma variável. Ele tem um valor inicial igual a 0, mas é uma variável. Por quê? Se eu aplicar uma movimentação, uma variação angular em θ1, o ângulo entre x0 e x1 vai variar com a mesma proporção de θ1, ok? Então, ó, nós definimos então o θ1, ok? Então, ó, entre o x0 e o x1. O próximo passo, então, é eu encontrar um ângulo de rotação, né? O autor aqui, ele sugeriu neste exercício encontrar primeiro todos os ângulos de rotação, depois todo o deslocamento, todos os tamanhos de elo e depois todos os ângulos de torção, ok? Foi só uma maneira que ele quis resolver aqui. Mas, Edson, eu poderia resolver primeiro uma linha por vez da minha tabela? Sim, poderia, ok? Então vamos lá, qual é o ângulo agora entre x1 e x2? Olha, x1 está aqui,
x2 está aqui, ok? Novamente, o ângulo aqui é 0, porque mesma direção, mesmo sentido, o ângulo inicial. Porém, se eu aplicar agora uma movimentação aqui, ó, na junta 2, no θ 2, vai haver uma movimentação deste eixo aqui, ó, ok? Então, o meu ângulo é o próprio θ 2, o meu ângulo de rotação, ok? Ângulo de rotação igual ao próprio θ 2, perfeito. Agora eu vou comparar, né, esta junta com a minha ferramenta de trabalho. Bem, eu sei agora, ó, está aqui, ó, ok? Eu sei, né, que o eixo x2 está aqui saindo, ok? Então o y aqui, né, está saindo do plano. E eu tenho aqui, ó, está aqui. Este carinha aqui vai promover, né, um movimento linear. E aqui a minha ferramenta de trabalho vai fazer isso daqui, ó. Quando eu provoco uma movimentação, né, na junta linear, na junta prismática, existe variação entre o ângulo, né, de x2 para o x3? Não. O ângulo inicial é 0 porque, ó, mesma direção e mesmo sentido, são retas paralelas, ok? Então, neste caso aqui, ó, mesmo que haja movimentação aqui, né, na minha junta prismática, não vai haver variação deste ângulo. O ângulo continua sendo 0. Então, se o ângulo continua sendo 0, este ângulo é uma constante, ok? Na junta linear, o meu ângulo de rotação vai ser constante, ok? Então, preenchemos aqui todas as linhas relacionadas ao ângulo de rotação. Próxima variável é o deslocamento. Só lembrando para vocês que o deslocamento eu vou medir a distância, né, do deslocamento. Vou medir a distância entre o eixo x atual e o x posterior. Aí vamos voltar lá para o primeiro eixo, né, o primeiro sistema de coordenadas. Ó, está aqui o primeiro e o segundo está aqui, ó. Ok, deixa eu só colocar certinho. Ok, está aqui, ó. Qual é a distância? Consigo traçar uma reta, né, perpendicular a x0 e a x1? Sim, consigo. E qual é essa medida de distância? A medida de distância é o próprio LC, ok? O LC é essa distância. Mas notem, eu não estou medindo o centro da junta 1, né, em relação ao centro da junta 2. Não. Estou medindo a distância entre o eixo x0, neste caso, e o eixo x1. Por quê? O centro aqui do sistema de coordenada da primeira junta não coincide com o centro da junta, tá ok? Como eu expliquei lá no início, né, o que nós deveríamos ali, né, atentar para colocar o eixo Z era o eixo de rotação. Agora, onde que ficaria a origem não teria problema naquele primeiro caso, ok? Então eu sei que o deslocamento é o próprio LC. Agora eu vou comparar aqui, né, a junta 2 com a junta 3, que é a junta linear. Então eu tenho aqui, ó, a junta 2 e tenho aqui a junta 3, ó. Ok? Aí, ó, junta 2 e junta 3. Ele está perguntando aqui pra gente, né, qual é a distância, né, entre o eixo x atual e o x posterior. Eu consigo traçar, né, uma reta perpendicular ao x1 e ao x2 para medir essa distância? Não consigo, né? Até porque o x1 e o x2, eles possuem aqui mesma direção e mesmo sentido, né? Eu não consigo traçar uma reta perpendicular aos dois eixos. Então o valor deste deslocamento é 0, ok? Vamos lá então, vamos pegar aqui agora, ó. Vou medir agora a distância aqui de x2 para o meu x3, ok? Está aqui, ó. Essa distância aqui, quanto que vale de x2 para x3? Aqui nós temos algo muito particular. Por quê? Essa distância aqui, ela varia com o deslocamento da junta linear, da junta prismática. Então aqui, na verdade,
este deslocamento, que eu vou chamar de D3, é uma variável, tá ok? Ele poderia até começar com um valor específico, mas aqui eu estou considerando que quando essa junta estiver totalmente retraída, ele vai estar exatamente muito próximo da outra junta, então vai ser 0, ok? E quando ele estiver estendido, ele vai estar no máximo dele, que vai ser o valor de D3, tá ok? D de dado. Então, ó, aqui eu tenho, né, que o deslocamento é D3. Notem que aqui, ó, D3 é a minha variável, né? É a variável dessa junta. E que é o deslocamento. E antes eu tinha como variável as juntas de rotação, porque eram juntas do tipo rotacional.